Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do São Francisco. Como sempre fazemos, vamos fazer uma checagem das pessoas que estão acessando a sala por videoconferência. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom. Obrigado, Guilhom. CEMIG. Bom dia a todos. Pela CEMIG, Ivan. Chefe. Bom, a chefe está conectada, mas o microfone está desabilitado. Semar Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe. Estou acompanhado do Napoleão da Désio e do Lindomar da Codevasf. Eu quero informar, Joaquim, que daqui a pouco eu vou ter que me ausentar, porque eu vou precisar ir para uma reunião no Palácio do Despacho, mas o Napoleão e o Lindomar vão continuar na videoconferência até o final. Ok, obrigado. Alagoas. Bom dia, Joaquim. Gustavo Carvalho, da SEMAR de Alagoas. Projeto Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos. Distrito Jaíba está... Ok, deu para ouvir. Jaíba, segunda etapa. Bom, Codevasf, sede. Segundo Distrito Naval. Segundo Distrito Naval, Comandante Heron. Bom dia a todos. Obrigado. Nilo Coelho. Ok. Bom dia. Está nos ouvindo? Sim, agora melhor. Ok. Bom dia a todos. Mauro, da Secretaria de Pernambuco, lá com PESA. Mauro. Bom dia. Mauro, Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco. Obrigado, Mauro. INEMA. O áudio está ruim. Professor Ivonildo. Pronto, tá bom então. Professora, dê só um ok aí. Bom dia a todos. Ivonilde e a equipe aqui. Atentos. Ok, obrigado. Bom dia. ONS Recife, Luana, não sei se você... Luana? Bom dia a todos. Está escutando a gente, Joaquim? Sim, estamos escutando, tá? É você que vai fazer a apresentação? Sou eu sim, já está tudo ok. Sou eu aqui, eu, Giovanni e Eduardo Ledu, pelo Centro de Operação. Tá, ok. Jaíba, segunda etapa, que não falou. Bom dia a todos, Priscila, Projeto Jaíba, segunda etapa. Comitê de São Francisco. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos os demais. Delane Barros, da Assessoria de Comunicação do Comitê. Ok, obrigado. E o Semadem? Semadem. Porque o Semadem é importante. Semadem. Bom, vamos, as pessoas que estão conectadas aqui. Anel.
Bom dia a todos. Gustavo Daniel. Ministério de Transportes, Antônio Paulo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro, da Codevas. Bom dia, Márcio Alberto, Codevas. Joaquim Gondim, Ana. Jorge Duarte, Minas e Energia. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Fernanda, da Ana. Edmilson, Ana. Bom dia, Lancelotti, CNOS, ONS. Bom dia, Alexandre Carvalho, Ministério Integração Nacional. Ok. Semadem, consegue ouvir agora? Semadem? Tá. Então, vê só, o Semadem está sem conexão. Vamos desligar ele para ele reconectar. Mas começamos então, se você puder, Luana, por você. ONS. Ok, Joaquim. Ok, então, como vamos falar das funções, das avaliações das contas hidrológicas de armazenamento na bacia do Rio São Francisco. Ok, próximo falando. Então, analisando em termos de Três Marias, né, a gente tem esse mês de outubro, né, com dados verificados até o dia 22 de outubro, com 8% da MLT, né, que significa o pior outubro de todo o histórico. A gente teve uma queda em relação à semana passada, acho que a semana passada estava 10%, né, essa semana agora com 8%, atualizando essas informações. Em termos de incrementar a Sobradinho e valores totais da Sobradinho, a gente não teve, de fato, praticamente alteração. 24% da MLT, a segunda pior incremental, né, de outubro, e 20% da MLT, que é o pior Sobradinho total do estoque. Em termos de maio a outubro, não tivemos grandes novidades, né, o ano de 2017 representa 24% da MLT, que é o pior maio a outubro do histórico, né, de 31 para cá. Em termos de vazões incrementais, é o segundo pior maio a outubro, que é 28% da MLT, e é a pior sequência, né, série de vazões totais do Sobradinho, com 27% da MLT. Próximo, por favor. E aí a gente mostra o acompanhamento de Três Marias, né, com a atualização do verificado e da previsão, né, para o fechamento de outubro. E aí esse fechamento equivale a 16% da MLT, 16 metros cúbicos por segundo, né, uma vazão extremamente baixa para Três Marias. Em termos de novembro, a gente mostra aí os cenários, nós vamos fazer a simulação, né, que aí é o ano de 2014, que é o pior maio a novembro, o ano de 2015, que representa o pior novembro, e também as vazões da CEMIG, né, que é o 68 metros cúbicos por segundo. Né, são as vazões que a gente também vai fazer a simulação para o mês de novembro. Ok. Em termos de médio, São Francisco, trecho médio, né, a gente vê não tem nenhuma chuva verificada, né, então realmente as vazões que tinham dado uma subida, né, pela aquela chuva que tinha corrido na bacia, voltaram ao patamar anterior. A gente vemos aí o posto de São Romão, o posto de São Francisco, realmente com vazões extremamente baixas, né? Já voltaram ao patamar anterior que tinha vindo. Ok. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, temos a atualização aí da revisão do verificado, né, e das previsões para o mês de outubro, né, a atualização do nosso programa mensal de operação. Para novembro, mais dois cenários, né? 2016, que representa o pior maio a novembro, e o ano de 2015, que representa o pior novembro. Essas são as simulações, são as séries que vamos considerar na simulação para novembro. Ok? Em termos de armazenamento, no dia 1º de novembro, né, primeiramente temos as premissas, né, para Três Marias. A gente continua o fechamento desse outubro, né, com 300 metros cúbicos por segundo, para Sobradinho, aqui 550, né, e Xingó também 550, vazões que nós já temos praticado, né, há um certo tempo.
e mantendo aquele 10% de Itaparica, né? Aquele volume mínimo de Itaparica de armazenamento, né? No final, nesse mês de novembro. Ok. Outubro, desculpa. E aí devemos alcançar esse Itaparica saindo de 16%, devemos chegar no dia 1º de novembro com 13,2%, Três Marias saindo de 10,1%, devemos chegar a 8,6%, e Sobradinho saindo de 3,5%, devemos chegar no dia 1º de novembro com 2,8%. Ok? E aí, o estudo prospectivo para o mês de novembro, né? E aí, esticando também um pouco até o dia 1º de maio. Ok. E as premissas que utilizamos, né? Para Três Marias. Nesse mês de novembro, utilizamos a série de 2014, que equivale a 29% da MLC, a série de 2015, que significa 27% da MLC, e as vazões da CEMIG, que equivale a 11% da MLC. E aí a novidade que a gente tem para hoje, né, são as vazões defluentes de Três Marias. Para novembro, o que a gente considerava 300 metros cúbicos por segundo, recebemos da CEMIG, né, uma avaliação, uma solicitação para substituição para 188 metros cúbicos por segundo. Depois eles vão explicar melhor, né? E aí foi feita uma avaliação com as séries incrementais, né, para ver a questão do atendimento ao jarismo, né, que é o objetivo. E o período de dezembro a abril, nós considerávamos 150 metros cúbicos por segundo, agora estamos considerando 80 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, essa é a novidade que a gente tem em relação às vazões defluentes de Três Marias, que aí, lógico, impacta tanto o reservatório de Três Marias quanto o reservatório de Sobradinho e Jusante, né? Ok. Próximo, por favor. E aí, utilizando essa defluência de Três Marias, né, para o mês de outubro, permanece 300, novembro 188 e dezembro, abril 80, tá? E devemos chegar, considerando o ano de 2014, devemos chegar no dia 1º de dezembro com 8,2%, né, o armazenamento de Três Marias. E aí eu saliento que isso aí, essa troca de defluência, né, teve um ganho em torno de 2%, né, para esse primeiro mês de dezembro. Tá? Considerando as vazões de 2015, né, nós devemos chegar no dia 1º de dezembro com 8,1%, e partindo das vazões solicitadas pela CEMIG, de vazões afluentes, chegamos no dia 1º de dezembro com 6,5%. Okay? E aí, estendendo, né, até a simulação até o dia 1º de maio, né, o período de dezembro a abril, né, com vazões verificadas até o dia 1º de maio, temos três cenários, né? A média, período de 2012 a 2017, que é o pior quinquênio, né? Pior sequência de 5 anos, e o ano de 2016 2017, né? Se repetir esse ano, essa série, dezembro de 2016, abril de 2017, né? Então, foram esses três cenários que nós fizemos a simulação, tá? E aí, se verificar a média, né, devemos chegar no dia 1º de maio com 97,3%. Tá? E partindo do 6,5% da CEMIG, devemos chegar a 95,6%. E aí, verificando esse ano de 2012, esse período 2012 a 2017, partindo do 8,2%, devemos chegar a 37,9%. Partindo do 6,5%, devemos chegar, da CEMIG, né? Devemos chegar a 36,2%. E, utilizando como série, como premissa de afluência, a série de 2016 2017, devemos chegar no dia 1º de maio com 31,8%, né? Partindo do 8,2%. E partindo das vazões da CEMIG, devemos chegar a 30,2%. E aí eu ressalto, né, em relação às simulações anteriores, essa substituição de defluência aí, em termos de ganho total de armazenamento no dia 1º de maio, teve um ganho de 8%, em torno de 8%. Né? Esse foi o ganho que a substituição, né, principalmente, né, essa alteração em relação à semana passada, a gente teve, tá? 8%. E ressaltamos um número importante, né, para verificar, para a gente chegar na curva de segurança, né, que é os 50% no dia 1º de maio, a gente tem que verificar, nós temos que verificar 51% da MLT no período de dezembro a abril.
Antes era 59. Agora, verificando 51, a gente já atinge a nível de curva de segurança. Próximo, por favor. E, como eu falei, em termos de Sobradinho, não tivemos grandes alterações, mantivemos as simulações do período, né, de 2016, né, com 30% da MLT, né, a premissa de afluência para o mês de novembro, e também o ano de 2015, que é 16% da MLT, que é o pior novembro do histórico. Né. A defluência de Sobradinho e Xingó, Sobradinho e Jusante permanece com uns 550 metros cúbicos por segundo. Ok, próximo, por favor. E mantendo essa defluência, né, nós chegamos no reservatório de Sobradinho no dia 1º de dezembro com 1,3% da MLT, considerando a série de 2017, e menos 0,5%, né, percentual, né, de armazenamento em Sobradinho, considerando a série de 2015. E aí eu chamo a atenção que teve uma diferençazinha em torno para baixo, no caso, né, Sobradinho, Três Marias teve um ganho, e Sobradinho teve uma perda, né, tendo em vista que a influência de Três Marias reduziu, e aí o reservatório de Sobradinho está em torno de 0,7, mais baixo do que as simulações anteriores. Nesse dia 1º de dezembro, né, o impacto continua para os próximos meses. Né? No dia 1º de dezembro, o impacto foi em torno de 0,7% no armazenamento de Sobradinho. E aí, fazendo aquele prospectivo, né, para o período de dezembro a abril, devemos chegar no dia 1º de maio com 100% de armazenamento, né, se considerarmos a MLT, a média de longo termo, né, do período de dezembro a abril, 34,4%, considerando aquele período a pior sequência de 5 anos, que é o período de 2012 a 2017, e 14,3%, considerando a série de 2016-2017, que é o pior dezembro a abril. Tá? E aí, o impacto do armazenamento, né, em função dessa defluência, dessa troca de defluências, né, de Três Marias, em torno de 4%. No dia 1º de maio, na simulação anterior, a gente estava com 38,3%, considerando aquela série 2012-2017, e agora 34,4%. Tá? Então, em torno de 4% o impacto total no armazenamento no dia 1º de maio. E aí também chamar a atenção aquele número interessante, né? 41% é a MLT do período de dezembro a abril, tem que verificar, né? Para atingirmos aquele 27,2% da curva de segurança. E também um número importante de falar é agora a defluência que deveríamos praticar para não zerar o armazenamento de Sobradinho, que é em vista, né? Considerando a série 2015, a gente deve chegar com menos 0,5%. Para não chegar, né, não entrar no volume morto, nós teríamos que defluir 490 metros cúbicos por segundo, e não 550, tá? Liberando 490 no mês de novembro, nós não atingiríamos o volume morto, considerando a série de 2015. Próximo, por favor. Esse é um resumo, né, das defluências, né, que foram consideradas. No mês de outubro nós permanecemos com os 300, no mês de novembro mudamos, né, dos 300 para os 188, e no período de dezembro a abril nós mudamos dos 150 para os 80, né, visando sempre a questão do atendimento ao Jair. Próximo, por favor. E aí, como recomendações, né, mantemos a política cooperativa, né, de coordenar a defluência, né, de Sobradinho, mantemos 10%, né, de Caparica durante todo o período. Permanecemos semanalmente com acompanhamento para fazer essas avaliações. Era isso, já. Ok. Nada como notícias boas numa segunda-feira, né? Bom, o CEMADEM está em condições agora de... CEMADEM? Bom dia, Joaquim. Sim, finalmente estamos em condições de dar notícias boas também. Também, né? Tá certo. Então, por favor, depois a gente faz a abertura das dúvidas ao final das duas apresentações, tá? Então, CEMADEM.
Beleza, bom, pedimos desculpa de novo, eu não sei o que aconteceu, mas não estávamos ouvindo realmente. Bom, então vamos lá na primeira figura. A primeira figura não é uma boa notícia ainda, foi a chuva da última semana, como estava prevista na semana passada. Não tinha previsão de chover no trecho de Três Marias, de fato não choveu, dá para ver ali, choveu mais na região sul e no oeste da Amazônia. Na região aí central do Brasil, né, região de Minas, Goiás, etc., na região que está mais crítica, não choveu, e isso representou inclusive uma anomalia negativa, dado que neste período já deveria estar chovendo e isso não está ocorrendo. Na sequência, uma figura que vai na mesma linha, né, está baseado na situação atual até o dia 22, na verdade, é a próxima figura, que o acompanhamento da estação chuvosa, do início da estação chuvosa. Então, na parte da esquerda, é uma figura feita com dados estatísticos de 1999 até 2016, e as áreas que aparecem em azul são as áreas onde, até o dia 22 de outubro, deveria ter começado já a estação chuvosa. Podemos esquecer a região sul, mas vejam que boa parte da região centro-oeste, inclusive já no sul de Minas, por exemplo, já deveria estar de fato iniciada a estação chuvosa. A figura da direita, que é a situação atual deste ano, dá para ver que tem áreas azuis muito menores, ou seja, está atrasado, bem atrasado, todo aquele setor, especialmente da região centro-oeste. Então, bom, está claro, né, que o mês de outubro está muito ruim. Na próxima figura, que o valor da chuva observada nos últimos anos, na verdade, mas a gente foca no mês de outubro, que é o extremo direito da figura. Mês de outubro deveria chover, em média, né, em média de longo termo, 82 milímetros. Temos até o dia 21, 9 milímetros. Então está muito longe de atingir a média histórica. Tem toda a cara do mês de outubro de estar realmente perdido. Bom, na próxima figura, começam as boas notícias, pelo menos as notícias melhores. A situação de hoje é mais animadora. Tem uma frente fria que provocou já esse final de semana algumas chuvas aqui em São Paulo, inclusive mais no interior. Está chovendo agora no Rio de Janeiro. É uma frente fria com uma nebulosidade um pouco mais robusta, e dá para ver que essa nebulosidade entra na região central do Brasil. Essa seria a principal novidade. Essa frente, na verdade, vai dissipar nos próximos dias, mas vai ter outra frente se formando no final de semana. Então, essas frentes têm uma característica um pouco diferente, né? Tanto essa quanto a outra vão conseguir provocar chuva na região central do Brasil. A situação começa a estar um pouco mais favorável para, finalmente, o início, pelo menos da transição para a estação chuvosa, se não a estação chuvosa propriamente dita, mas pelo menos para o início dessa transição, que vai ser, talvez, um pouco acelerada. Então, na próxima figura está o valor da chuva prevista para os próximos 7 dias, pelo modelo ETA do CPTEC, do INPE, e vejam que agora a chuva mais volumosa se posiciona finalmente na região sudeste, né? É mais o setor sul da região sudeste, o centro-sul, mas também se alinhando em direção à Amazônia. Então, aquela região de Goiás, Mato Grosso, por exemplo, começam a ter precipitação, que é uma condição necessária para o início da estação chuvosa. Adianto que essa chuva não será tão volumosa quanto o modelo está indicando, vai ser de forma irregular, mais em forma de pancadas, mas a boa notícia é que finalmente choverá aí no trecho mineiro. Na próxima figura está o que essa chuva significa em termos de comparação com a média de longo termo, né, as anomalias, e vejam que aparece toda uma região em azul, que vai ali basicamente de São Paulo até Amazonas. Então, essa é, de novo, um sinal que finalmente a estação chuvosa parece estar, pelo menos, iniciando o seu período de transição. A área azul, quanto mais escuro, significa chuva acima da média do período desses 7 dias. De novo, eu acredito, e essa é uma questão mais da experiência que a gente tem com o modelo, que as chuvas não serão tão volumosas quanto o modelo está indicando, mas o que
é uma boa notícia, é o posicionamento finalmente dessas precipitações. Então, indo na próxima figura, na previsão mais quantitativa, então, pensando na bacia de São Francisco, o trecho que receberá as chuvas mais abundantes é a porção mais alta da bacia, como justamente deveria acontecer já nesta época do ano. Vejam que, em termos gerais, na parte da direita, os volumes são relativamente pequenos. O modelo está indicando na faixa aí de 12, 19 para os próximos 7 a 10 dias, né? Aqueles números que aparecem ali, o acumulado médio para 3, 7 e 10 dias, respectivamente. Talvez na faixa de 10 milímetros seria um valor mais razoável para 7 dias do que o modelo está indicando, com o qual não atingiríamos, né, até final do mês, a média histórica de outubro. Mas, pelo menos, vejam que há uma linha crescente, né? A linha quase que diariamente vai aumentando um pouquinho o volume, então significa que essas chuvas, pelo menos nos próximos 7 a 10 dias, se tornarão quase diárias, né? Provavelmente irregulares, em forma de pancadas, né? Localizadas, mas pelo menos há uma continuidade dessas precipitações. A próxima figura é o trecho de Sobradinho. Ali chove apenas no extremo sul, o volume é menor que o total de toda a bacia. E a melhor notícia está na próxima figura, que é o trecho de Três Marias, que acho que é o trecho talvez mais útil, né, em termos hidrológicos. A maior parte da bacia de Três Marias realmente será atingida com precipitações. Insisto muito nessa questão que o volume de chuva não será tão intenso quanto o modelo ETA está indicando. Consultamos outros modelos também, são menos otimistas. Então, o volume está muito otimista, mas a boa notícia é que essas chuvas serão quase diárias, né? Vejam que a curva da direita vai aumentando quase que diariamente. Tem dois períodos assim principais. Uma são os próximos 2, 3 dias e outra a partir do final de semana. Os períodos onde a chuva deve encorpar um pouco. Bom, próxima semana, próxima figura é a próxima semana, né? A tendência para a segunda semana. E aqui vejam que é muito interessante ver que os dois modelos estão preenchendo com precipitação a área central do Brasil, né? E eles indicam aí na região sudeste, centro-oeste, chuva de normal para ligeiramente acima do normal. Normal já estaria bom, né? Significa que pelo menos vai ter uma sequência, uma continuidade. Esse maior volume de chuva dos próximos dias vai ter uma continuidade na segunda semana. Então, parece ser que finalmente a estação chuvosa começa a se desenvolver muito mais tarde do que deveria ter ocorrido, mas pelo menos estamos olhando no horizonte uma pequena luz, né, no final do túnel, e talvez novembro deva ser um mês, pelo menos primeiras semanas de novembro, primeiros dias de novembro, um mês mais próximo da normalidade. Mas isso vamos ir verificando nas próximas reuniões, nas próximas semanas. Então, isso da minha parte, eu vou passar rapidamente a palavra para a Karina. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Novamente, a gente pede desculpa pelo contratempo que a gente teve aqui no Semadem. Focando agora na bacia de Três Marias, a gente vê no gráfico superior a precipitação em outubro, nessa bacia de Três Marias, foi aproximadamente 35 milímetros, o que representa aí em torno aproximadamente de 1/3 do que deveria ter chovido nessa bacia, né, do que deveria chover na bacia no mês de outubro. Na figura inferior, a gente tem a vazão, representada pela linha contínua roxa, né? Essa linha contínua vai de maio a outubro de 2017, sendo que no último mês, em outubro, nós estamos com vazões da ordem de 25 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 91% abaixo da média. Em termos de previsão para os próximos dias, como o Marcelo Celucci já apresentou a previsão de precipitação, no próximo slide, por favor. Na figura superior, nós temos então a precipitação observada, representada pelas barras pretas, que quase não aparecem no gráfico, e na sequência nós temos as barras coloridas, representando os membros de previsão de precipitação para os próximos dias. Lembrando que nós temos uma correção
subjetiva do modelo esse, que seriam os membros de previsão de precipitação, e na figura inferior nós temos a linha representando a vazão observada, uma linha cinza representando o período ali de simulação da vazão com relação à chuva observada, e na sequência nós temos várias linhas contínuas coloridas que representam cada membro de previsão de vazão. Então vemos que existe a tendência de realmente elevar um pouco a vazão, chegando ali na ordem de 30 a 35 metros cúbicos por segundo nos próximos dias. No próximo slide, nós temos a projeção de vazão, que é dada, então, em função de cenários da vazão, cenários de precipitação, sendo esses precipitações na média histórica, representado pela linha pontilhada cinza, e variações em torno dessa média histórica. No cenário, então, de precipitações na média histórica, para o período de novembro a abril, nós esperamos, então, vazões na ordem de 618 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 58% da MLT para este período. No cenário de precipitações iguais aos ocorridos em 2014, então, com a nossa projeção de vazão é em torno de 357 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 33% da MLT. No próximo slide, nós temos uma avaliação dos mínimos históricos mensais para essa bacia. Vejam que nós já quebramos o recorde em 2017 para os meses de julho, agosto e setembro. E de acordo com os nossos prognósticos de vazão, é provável que a gente quebre também um recorde mínimo histórico para o mês de outubro. Estamos caminhando para essa situação. Para o mês de novembro, caso ocorram precipitações abaixo da média histórica, é possível também uma nova quebra de recorde mínimo histórico de vazão para essa bacia. Para o resto dos meses, de dezembro de 2017 até abril de 2018, é necessário a gente avaliar e acompanhar um pouco mais ao decorrer da estação chuvosa. Essa era a nossa contribuição para hoje e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Então, eu abro agora para os participantes conectados via videoconferência, para se alguém tem algum questionamento, algum apontamento que gostaria de fazer. Semig, vamos abrir então primeiro para você, Ivan, para explicar essa mudança aí nas defluências de Três Marias. Ok, Antônio. A questão é a seguinte, na semana passada nós ficamos de fato de rever esse cenário de previsão, considerando o que o modelo estaria enxergando para o trecho incremental entre Três Marias e Jaíba, uma vez que a defluência de Três Marias ela está sendo determinada em função da quantidade de água necessária para o projeto captar. Nós rodamos o modelo SMWF e a gente, de todos os cenários, todos os membros do ensemble de previsão, a gente considerou aquele com 90% de permanência, ou seja, somente nós temos 90% de chance de ter vazões iguais àquela ou superior, ou seja, é um cenário conservador. Com base nessa vazão do trecho incremental, nós então determinamos a defluência de Três Marias, considerando a restrição de vazão mínima da usina. Ou seja, nós estamos enxergando que em novembro, Três Marias ainda vai precisar complementar a vazão lá para o Jaíba, e a partir de dezembro não seria mais necessário, ou seja, a vazão escoada pela bacia incremental já seria suficiente para garantir a vazão mínima lá de captação para o Jaíba. Então, a defluência de Três Marias fica, então, estabelecida no mínimo necessário para garantir os usos múltiplos até Pirapora, que são os 80 metros cúbicos por segundo. Então, daí esse cenário que nós passamos para o INS, daí esse cenário de uma vazão de 180, se não me engano, em novembro, e a partir de então, no resto do período chuvoso, os 80 metros cúbicos por segundo. Evidentemente, isso é um cenário apoiado no modelo de previsão, e que nós vamos ter que ir aferindo isso aí ao longo do tempo, para ver se de fato essa quantidade de água, apesar de a gente estar trabalhando com um cenário conservador, para ver se isso de fato vai se verificar. Outra importante observação é que esse valor de 180 para novembro,
ele é um cenário médio, né, um valor médio de defluência do mês de novembro. Então, assim, somente quando essa água começar a chegar, que a gente vai começar a reduzir a defluência de Três Marias para garantir, igual a gente sempre fez, né? A gente vai pilotando ali Três Marias para garantir a quantidade de água no Jaíba. A tendência é que a gente consiga fazer uma defluência média em torno desse valor aí que o INS colocou para novembro. Mas no início do mês, acredito eu que nós vamos ficar com valores elevados e nós vamos reduzindo ao longo do tempo, ao longo do mês, à medida que essa água for chegando e esse montante fosse verificado. É isso. Ok. Eu vou abrir, então, eu vou provocar um pouquinho. Eu vou pedir para que os estados se manifestem quanto os resultados da simulação que foi apresentado hoje. Eu vou começar com Sergipe. Sergipe. Bom dia. Em relação a 10, nós temos que comparar normalmente com a vazão que foi verificada hoje. A última vazão que eu tenho aqui em Propriá, pela CES, foi dia 19, aos 609 metros no segundo. As nossas estações de Propriá da São Francisco já está pronta, testada. Houvendo a necessidade do São Francisco, a gente colocaria elas em operação. Mas no momento tudo se encontra na normalidade. Ok. Alagoas. Gustavo. Bom dia. Sobre a apresentação de hoje, apesar da, digamos assim, a tendência que temos dessas boas notícias, claro, mas a expectativa ainda é de acompanhar isso, melhorar com o passar do tempo. Sobre a captação, tal como falou a DESO, de forma semelhante, quem vai trazer essas informações é a Casal. Estou buscando contato para saber como é que está o percentual de execução da obra lá da captação, tá? Ademais, são só esses inicialmente os comentários. Ok. Alguém tem alguma consideração a mais? Mas, de toda maneira, provocando a CEMIG, Ivan, se você pudesse aí comentar um detalhe. Os 80 metros cúbicos por segundo que você coloca sempre foi uma manobra, né? Então, não tem problema nenhum para fazer essa manobra, porque a gente tinha colocado uma vazão sempre um pouco maior do que os 80 em função de que sempre tinha uma dificuldade de travar a turbina. Bom, você conte aí um pouco se vai ter geração, se não vai ter geração. Conte essa história aí. Joaquim, considerando o nível atual do reservatório muito baixo, a gente consegue fazer essa vazão, entendeu? Esse mínimo de 80, ele foi determinado em cima do valor mínimo necessário lá para a captação intrapora funcionar sem o menor problema. Apesar de estar trabalhando agora com flutuante, foi determinado que 80 seria uma vazão confortável. Então a gente consegue fazer isso em termos de turbina, com reservatório mais baixo, a gente consegue sim. Ok, então operacionalmente nós não vamos ter dificuldade, pronto, é isso, tá? Bom, chefe. Oi, Joaquim. Ou Marcelo, por favor, Pernambuco. Não, mas se a chefe quiser se pronunciar, não tem problema não, eu aguardo. Tá, então, chefe. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. A gente teve um problema de conexão no início, nós ficamos sem áudio e só agora nós conseguimos conectar e estamos sem vídeo, estamos só no áudio agora. Mas olhamos a apresentação do ONS, conseguimos ver um pouco da apresentação do CEMADEM ainda, olhamos o que recebemos por e-mail, né, a apresentação. E o que nos chamou a atenção, Joaquim, a preocupação foi com essas reduções de defluência da CEMIG propostas para ir para 188 em novembro e de dezembro a abril com 80, o reservatório de Sobradinho, que na semana anterior já não zerava, passou novamente com a perspectiva de ir para menos 0,5% no pior cenário, né? E um ponto que a gente coloca para reflexão de todos é a questão do necessário equilíbrio entre os níveis de armazenamento dos reservatórios, porque Três Marias, na semana passada, no pior cenário, era 4,4%. Agora, com essa redução nas defluências, ela já vai para o pior cenário para 6,5%, enquanto Sobradinho fica
negativa, entrando no volume morto. Então, o que eu coloco para reflexão é para a gente tentar buscar uma defluência de Três Marias intermediária, não os 300 e também não os 188, um valor entre esses dois, que não zerasse o reservatório de Sobradinho. Então, era essa a observação que a gente tinha para colocar como uma preocupação, para a gente não ter que adentrar o volume morto do reservatório de Sobradinho, porque isso, em termos energéticos, não teria problema, como a ONS já vem colocando em diversas ocasiões, né? A gente poderia estar abrindo mão, sim, da geração do reservatório de Sobradinho, mas isso é um ponto preocupante, já que você poderia estar evitando essa questão e utilizando um pouco do armazenamento do reservatório de Três Marias para transferir para Sobradinho. Bom, era isso que a gente tinha para colocar. Pernambuco. Oi. Bom dia a todos. Joaquim, pelo que foi apresentado, quer dizer, para a gente não entrar no volume morto de Sobradinho, teria que haver uma redução da vazão para 490, se não me engano, o número que foi apresentado. Isso é possível? Quer dizer, qual é o posicionamento dos atores aqui em relação a Xexe, o próprio IBAMA e tal? Ou, como foi colocado pela Xexe, isso seria feito de alguma outra forma para trazer esse equilíbrio, para a gente não entrar no volume morto? Eu acho que é algo que devemos discutir aqui nesse fórum, né? Qual é a medida que vai ser adotada? Podemos reduzir a vazão mais, né? Teremos que fazer um equilíbrio de volumes entre reservatórios. É isso que eu gostaria de ouvir e, se possível, a gente ter um encaminhamento aqui nessa reunião. Ok. Bahia. Bom dia a todos, bom dia, Joaquim. Eu sou da Milha aqui da Casa Civil, estou com Paulo também, que é da Defesa Civil. Paulo esteve lá nos municípios que captam na borda do lago e a situação está bem crítica. Os SAAs, eles não estão mais tendo recursos para adaptação das captações. Nós estamos aguardando o envio dos projetos emergenciais da Codevasf para a UNI, para essa captação de recursos. Pilão Arcado, Casa Nova 5C, ainda não foram enviados os projetos. Eu gostaria, se possível, que a Codevasf nos desse uma perspectiva. Mas fato é que nós temos lá aproximadamente 200 mil pessoas que captam na borda do lago. A situação, Paulo pode falar um pouco, mas as sedes, inclusive, já estão sendo parcialmente abastecidas. Paulo pode dar uma palavra. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Realmente é uma situação bastante crítica que a gente está passando, até mesmo pela primeira vez, nunca o lago de Sobradinho e todo aquele entorno ali enfrentou tal situação. Agora é água para consumo humano mesmo, a gente está com uma dificuldade muito grande. As prefeituras tentaram fazer algumas captações de forma bastante sem condições nenhuma de captar água suficiente para abastecer a cidade. De forma que todas as cidades hoje estão sendo abastecidas por carros-pipas, já que as captações todas estão inviáveis, as antigas captações. E nós estamos precisando, parece que a Codevasf não está participando dessa conferência, de um apoio maior da Codevasf para a elaboração desses projetos junto aos municípios, como foi feito com o município de Remanso, restando apenas que o Ministério da Integração Nacional faça essa transferência do recurso para que a gente possa atender imediatamente aquelas populações. Realmente, os municípios estão numa situação que não conseguem mais bancar esse atendimento nas águas da cidade. E a preocupação nossa aqui é justamente essa também, de Sobradinho estar no volume morto, e gostaríamos também de saber sobre as possibilidades de redução, né, da defluência de Sobradinho. Quando é que a gente pode pensar nisso para a gente ver se consegue melhorar essa situação ou pelo menos minimizar os impactos desses municípios. Ok. O IGAN eu não vi aí hoje. Então, o IGAN não está. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? A Mauri
Distrito Nilo Coelho. Bom dia, Joaquim, e a todos. Bom dia, Mauri. É preocupante a situação do São Francisco da Bacia Geográfica para 2018. Eu queria, como sugestão, se eu pudesse sugerir como a CEMIG, seria reduzir Sobradinho até 490, como o CEMIG sugere, 188 média para novembro, Três Marias, e 80 a partir de dezembro, visando armazenar água em Três Marias. É salutar, não resta dúvida, a água guardada vai sempre servir para o próximo ano. Mas para não negativar Sobradinho, seria necessário 490. Então, como pensando em 2018, seria a gente baixar ou começar a pensar, como o Marcelo falou de Pernambuco, a trabalhar a possibilidade de 490 para Sobradinho e Xingó, em detrimento de podemos ou não no próximo ano chorar esse leite derramado do que a gente pode fazer agora. Como sugestão, estou sugerindo isso, já que Três Marias pensa em guardar água, salutar, muita boa possibilidade disso acontecer, porém, a nós cabe defender o que nós temos guardado hoje para não sofrer no próximo 2018. Só depois da chuva de 2018 é que a gente pode voltar a conversar outros cenários. Mas como nós não temos nenhuma adivinhação e os prognósticos do CEMADEM não são longínquos, nem tão pouco de precisão do que pode ter no novo período chuvoso, seria a gente guardar o que nós temos. Essa é a nossa colocação, Joaquim, por enquanto. Obrigado. Tem um ponto, eu gostaria de fazer também uma observação, que quando a gente fala dessa questão da defluência de Sobradinho para 490, considerando o cenário crítico que a gente tem no Baixo São Francisco, será que não seria de se buscar uma conjunção de políticas, tanto de diminuição de defluência quanto de aumento de afluência? Porque aí, de certa maneira, a gente resolveria, se a gente tentar colocar como patamar o volume zero em Sobradinho, como foi proposto em algumas reuniões lá atrás, né, de a gente perseguir isso aí como meta. A gente conseguir chegar nesse zero, tanto pela diminuição da defluência, quanto do aumento da afluência, partindo desse novo ponto que foi colocado aí pela CEMIG, que eu acho que a gente resolveria tanto um problema quanto principalmente esse ponto que foi colocado aí pelo pessoal do INEMA, que seria sobre a questão do consumo do pessoal da borda do lago. Eu acho que se tentar buscar uma solução conjunta desses dois fatores seria uma opção bastante factível e interessante, tá? Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Eu só lembro duas coisas. Sim, alô? Por favor, Ivanildo. Por favor, Ivanildo. Pode... Joaquim, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja não sei nem se... Como é que nós podemos colocar isso? Nós temos uma equação aí que tem dois lados, né? Demanda e disponibilidade. Existe alguma outra possibilidade de se pensar em ações de gestão de demanda, mesmo neste momento de crise? Ou principalmente neste momento de crise? Porque eu tenho ouvido sempre aqui, desde que nós começamos a discutir essa crise, reduzir a vazão de jusante. Nós já saímos de uma vazão mínima de 1.300, se alguém lembra que era 1.300, estamos já discutindo 490. Talvez a gente chegue a discutir 200. E quais são as possibilidades de começar a pensar, mesmo sendo coisa difícil de executar, em se trabalhar um pouquinho mais pelo lado da demanda. Obrigada. Ok. O Ibama gostaria de comentar. Oi, Enes. Eu gostaria de ver as afluências naturais em Três Marias e Sobradinho, se existe esse cálculo agora em outubro, quanto é que nós estamos lá? Você quer ver o que o ONS apresentou? Não é um valor regularizado, uma vazão natural, o que estaria acontecendo se não tivesse interferência dos reservatórios. Mas para outubro, 8%, né, em Três Marias e Sobradinho, 20%.
Três Marias e Sobradinho já é natural. Luana, em números, por favor. Ah, ok. Peraí, eu vou pegar aqui, um segundinho, já digo. Tá, então, vamos enquanto ela faz essas contas, quem gostaria mais de comentar é o IBAMA, gostaria de comentar. Bom dia. A gente fez uma vistoria de campo agora, nessa semana que passou, né, de 16 a 20. Fizemos de Sobradinho até a Foz. E, bom, não vou trazer muitas novidades, assim, a situação realmente está muito crítica de Brejo Grande Brejo Grande em diante, Piaçabuçu em diante, né, dos dois lados. Sendo que na comunidade de Saramém e Brejão, você está tendo abastecimento por caminhão-pipa, por força de uma decisão judicial, e em Potengi não está tendo esse abastecimento. Então, eles estão fazendo alguns poços artesianos mais para dentro, algumas fazendas particulares, e pegando a água por balde, recipientes, etc. Tá uma situação bem arcaica mesmo. E isso, pegando um pouco a fala da colega, eu não sei se foi do INEMA que falou, que a gente precisa pensar ações articuladas nesse sentido, porque para a gente do IBAMA fica muito difícil a gente dar um parecer favorável numa redução de defluência para 490, considerando que essa situação já está crítica nessas localidades, né? Então, você tem Piaçabuçu e Brejo Grande, por exemplo, você já tem interrupções temporárias de fornecimento ou de captação por conta da salinidade, né? Então, a gente não tem como simplesmente concordar com a redução, ainda que a gente saiba que isso é um gerenciamento de crise e que estamos tentando evitar o fio d'água, né? Então, vamos tentar pensar outras alternativas que não seja só a redução de defluência. E só mais 2 pontos que eu queria colocar. Em relação à captação móvel em Propriá, a gente verificou que já está bem adiantada a implantação, né? Não sei se até se já está prestes a ser operacional, então isso é uma boa notícia para trazer. E em relação a um problema que a gente verificou desde Paulo Afonso até a Foz, que é uma praga nacional, já chegou no sul e sudeste, que foi o mexilhão dourado, né? Então ele está entrando como larva nos tubos de captação e ele se desenvolve dentro dos locais de armazenamento de água. E isso está gerando, inclusive, interrupções também temporárias do fornecimento de água, porque estão entupindo a tubulação de fornecimento. E aí eu só queria deixar uma ressalva aqui, que isso já está sendo tratado por uma outra diretoria nossa, que é de qualidade ambiental, para tentar resolver isso, um problema que surgiu no sul e sudeste, que já chegou no Rio São Francisco, e foi colocado por uma das equipes de campo lá, não lembro se foi da Casal ou da DESO, que teve até uma bióloga que foi lá pensando em colocar inseticida dentro da tubulação. Nenhuma ação individual nesse momento pode ser tomada, tá? Eu estou aqui até falando... pegando uma atribuição de uma outra diretoria do IBAMA, mas o que eu quero dizer é que nenhuma dessas equipes de campo, nem da DESO, nem da Casal, deve tomar nenhuma providência individualizada em relação ao mexilhão dourado, porque pode piorar a situação. Então, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, já estão fazendo os estudos necessários para pensar uma solução. Hoje, nem a academia tem essa solução pronta, então, qualquer solução individualizada que fosse tomada nessas unidades pode piorar a situação. Então, a gente está à disposição, 10, o casal, quiserem tirar dúvida, entre em contato com a gente lá na coordenação de hidrelétrica. A gente tenta agendar uma reunião também com o pessoal da diretoria de qualidade, mas não tomem nenhuma ação individualizada em relação ao mexilhão dourado. Tá bom? Era isso. Ok. Luana, você tem ouvido, Luana? Tenho sim, Joaquim. Para Três Marias, a vazão foi 24 metros cúbicos por segundo, né? Até o dia 22, que equivale a 8% da MLT, como eu já falei. E para Sobradinho, a vazão natural é 221 metros cúbicos por segundo, que equivale a 20% da MLT. Ok.
Só relembrando que no ciclo de vamos dizer assim, de chuvas, né, é onde se também diminui a quantidade necessária de água para irrigação, né, também. Então, estou falando um pouco, nós estamos atingindo talvez o pico central agora, né, setembro, outubro. Bom, mas aí os especialistas de irrigação podem comentar. Então, o Marcelo e outras pessoas colocaram de maneira própria que esse assunto do zero de Sobradinho também era uma premissa, né? Então, essa discussão tem uma diferença hoje no entorno de 60 metros cúbicos segundo. A diferença entre o que está sendo praticado em Xingó hoje, 550, e os 490 que zera esse reservatório, né? Então, a diferença é 60 metros cúbicos segundo. Diversas são as formas de combinação que tem para obter 60 metros cúbicos segundo de redução. Uma no balanço de Sobradinho, em vez dos 188 que Três Marias liberaria em novembro, ficar aos 268, né? 258, né? 258, 260, por aí. Outra, numa discussão que se pode fazer também, discutir a questão de redução, só que a questão de redução de vazão de Sobradinho, ela passa por 2 licenças, né? Passa por 2 licenças, e nós estamos acabando de ver aqui o posicionamento do IBAMA, colocando a dificuldade que vai ter em alterar a licença dos 550 para esses 490, né? Então, tem que refletir sobre isso. E uma terceira, que foi a que a Ivonilde colocou, a professora Ivonilde, no sentido de também incorporar algum tipo de redução adicional nas demandas, né? Adicionalmente, aquelas do dia do Rio, que representava, numa hipótese otimista, algo como 40 metros cúbicos segundo. Então, só mais um dia do Rio, por exemplo, não alcançaria os 60 metros cúbicos segundo, por exemplo. Bom, então está aberta a discussão. Entendo que a tomada de decisão não é hoje, por conta de que, como se trata de uma redução na vazão que já está em 300, isso está previsto para novembro. Então, você pode aguardar a próxima reunião para tomar essa decisão. Quer dizer, a menos dessas outras 2 coisas que também são relativas, que também não tem como fazer numa reunião, que são implementar, como alguns podem propor, nova redução na demanda dos usos não prioritários, e o segundo é alteração dos licenciamentos. Como não se pensa que é possível fazer no curto prazo nenhuma dessas 2 coisas, entre hoje e a próxima reunião, dificilmente a decisão hoje teria um efeito prático com relação a essas 2 coisas, redução da demanda e, segundo, licenças, né? Mas eu abro aí para a consideração dos estados, começando por Bahia. Aqui foi proposto a redução da irrigação. Então, tem projetos na Bahia também que seriam atendidos e restringidos. Vocês estão concordando com isso, né? Uma nova redução na irrigação a gente precisaria discutir internamente. Nós ainda não temos como dar um posicionamento hoje. Pernambuco. Oi, Joaquim. Veja, a consideração feita pela Chest, né, de promover um reequilíbrio entre os volumes dos reservatórios, seria uma solução viável, mais rápida?
pergunta é a pergunta da Ivonilde, que ela propôs a redução da irrigação. Qual é a posição de Pernambuco sobre esse assunto? Para a gente esgotar esse assunto. Pronto, veja, foi colocado pela CHESF, né, discutir a possibilidade de um reequilíbrio dos reservatórios, ou seja, eu entendi que seria uma transferência de volumes. É isso que eu queria saber, da viabilidade disso, tá certo? Porque, conforme você mesmo colocou, né, a redução de vazão não seria uma coisa imediata, teria que ser discutida, né, seja a redução pela redução da demanda, né, então teria que ser discutida pelos estados, pelos usuários e até, né, a questão da redução da vazão da barragem, da defluência, por conta das licenças necessárias, tá certo? O que eu pergunto é o seguinte, seria viável uma transferência de volumes, como foi colocado pela CHESF, para manter essa meta de zero? Né? É isso que eu gostaria de arguir. Tá, então são duas coisas que para a gente entender. A transferência de volume não aumenta a água no sistema. A transferência simplesmente faz o equilíbrio, mas não aumenta nada de água no sistema. Então, é um ponto importante. As outras duas medidas que foram citadas aqui, uma pela professora Ivonilde, que é a redução dos usos não prioritários, e a segunda, redução da vazão proposta pela Bahia, são as duas outras alternativas, e, claro, depois tem as composições delas, né, entre elas. Isso implica em aumento do volume armazenado na bacia. A transferência de água simplesmente redistribui a água na bacia, tirando água do sistema que está a montante, que é sempre prioritário porque não tem volume morto, para um sistema que tem a jusante, que pode ser transferido a qualquer tempo. Né? A qualquer tempo pode ser feita essa transferência. Que transferência de montante para jusante a qualquer tempo pode ser feita. Então a resposta para você é que é possível sim, a qualquer tempo. Certo. A minha pergunta é, isso está nos planos, quer dizer, a gente pode... Entendeu? Existe essa meta a ser alcançada, que é chegar um Sobradinho 0%. A gente está no fim de outubro, né, a projeção se dá para dezembro. Então, a gente, dentro dessa sua, né, disso que você falou, já que é uma medida que pode ser adotada rapidamente, né, poderia ser postergada essa discussão. Por outro lado, eu penso o seguinte, Joaquim, talvez se nós tivermos que fazer isso, né, vamos lá, muito perto, né, do final de dezembro, ou seja, se concretizou, vamos lá, vamos supor que tenha se concretizado o fato de que Sobradinho vai entrar no volume morto. E aí nós vamos decidir liberar mais água, né, de Três Marias, ou, enfim, para compensar essa diferença. Será que se a gente fizer isso de uma forma mais planejada, não beneficia os usuários? Deixa eu te dizer, a minha preocupação é a gente soltar um volume e ele não poder ser, de fato, aproveitado. Ou se isso poderia ser de forma mais lenta. São perguntas, tá? Tá, então deixa eu só explicar para você e para todos o que tá acontecendo. Nós estamos com a vazão de Três Marias em 300 metros cúbicos segundo, tá certo? Então, não se trata de aumentar a vazão de Três Marias, se trata de não reduzir a vazão de Três Marias. É um processo completamente diferente, não é botar água a mais no rio para fazer a transferência. É simplesmente, em vez de baixar de 300 para os 188, não baixar para 188 em novembro. Esse é o processo. A água já está correndo. Se nada for feito, se não tiver nenhuma decisão, está lá previsto para novembro, uma vazão de 300 metros cúbicos segundo. Tá certo? Para 300 metros cúbicos segundo para Três Marias. O que foi proposto pelo ONS-CEMIG foi baixar os 300 para 188. Tá certo? Então, o que você está dizendo é o contrário. Eu não vou, em momento nenhum, precisar abrir reservatório, nada. Eu vou simplesmente fechar menos. É isso. Tá? Essa é a posição. Os 300 seriam, né, assim, a gente precisaria dos 300 para, né, preencher essa diferença, ou poderia se reduzir? Essa pergunta, entendeu? Qual o valor que deveria ser transferido? É 60 metros cúbicos a mais. Então, você soma 188 mais 60 metros cúbicos.
Então, esse é o número. Joaquim? Por favor, William. Poderia projetar aí o slide número 6 do ONS? Pronto. Então, na verdade, o que a gente está conversando é o seguinte. Nós estamos aí com essa perspectiva, né, desse cenário em vermelho, que é o cenário que aconteceu até final da semana passada. O verde é uma projeção até o final do mês de outubro, né? E aí, a gente agora tem 2 cenários para novembro, né? Estamos com um cenário com 200 metros cúbicos por segundo, que é o ano 2015, e temos um cenário de 401 metros cúbicos por segundo, que foi o ano 2016, que foi o ano passado, que a gente viu que em novembro teve aquela chuva, aquele evento de chuva, né? Se aconteceu 2015, nós vamos ficar um pouquinho abaixo de 0% em Sobradinho. Se aconteceu 2016, nós vamos ficar acima. A gente já viu ali os resultados da simulação. Fica menos meio e mais 3,8, se não me engano, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos apostar nessa chuva de novembro, ou seja, no que o CEMADEM nos trouxe, ou seja, ele já nos trouxe que temos chuva agora nesse primeiro horizonte e temos uma precipitação ali localizada principalmente na montante de Três Marias para a segunda semana. Então nós já temos aí 2 semanas com possibilidade de chuva, da vazão, então começar a responder. Claro que ela demora um pouco a responder, porque a gente passa por um evento muito seco, então a gente sabe que o tempo de resposta pode ser um pouco mais longo. Mas, de qualquer maneira, não sei, minha modesta opinião, eu acho que a gente deveria aguardar ao 30 de novembro, a próxima reunião, que é segunda-feira, para modificar esse cenário do 188 para novembro, entendeu? Já que dia 30 ainda é outubro, a gente pode propor um cenário com mais segurança, porque aí a gente avança uma semana à frente, e aí o CEMADEM vai nos dar um pouco mais de luz sobre essas incertezas sobre a chuva em novembro, tá bom? Essa aqui é a minha opinião. Ok. Ela coincide com a minha no sentido que eu tenho que, vamos dizer aqui, a discussão é se reduz ou não reduz o programado de 300. Então, é o contrário, quer dizer, a discussão é o inverso. Se nada for feito, quer dizer, se decisão nenhuma for tomada nessa reunião, a decisão que estava vigorando era 300 metros por segundo. Essa era a decisão. O que o ONS está propondo hoje é novembro 188. Mas o próprio ONS está dizendo assim, podemos aguardar até a próxima reunião que vai se dar no dia 30 para ver a perspectiva um pouco melhor para essa redução. Nada impede que a proposta já seja não 300 mais, mas, por exemplo, esse número que eu falei, que é 248, né? 248. Então, essa decisão já está tomada. 248 é o teto. É o teto, 248. A discussão é, baixamos de 250 ou não? Mas 250 a gente já viu que vai para o zero, né? Esse é o número que leva para o zero. Então, é 250, é o número já. Era 300, já está acordado. Pelos números que apresentados, 250, a discussão é 250 ou 190, que esse é o número. Mas o que nós estamos discutindo deixamos essa decisão para dia 30, porque é fechar reservatório. Se fosse para abrir reservatório, aí iria dizer, mas aí tem que comunicar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas fechando o reservatório, aí é outra situação. Se a chuva, inclusive, estiver na calha do São Francisco, na incremental, facilita muito a discussão. Agora, a discussão não é essa. Que essa é a discussão que nós podemos fazer aqui ao nosso nível. A discussão é o que foi colocado pelas outras pessoas. As outras pessoas estão discutindo e é isso que eu quero que vocês digam. Pernambuco, que Bahia e outros digam. Vamos baixar a irrigação? Vamos cortar a irrigação agora? No final do período seco e início do período chuvoso, vamos cortar a irrigação? Então, Pernambuco. Ô, Joaquim,
Obrigado por me devolver a palavra numa pergunta dessa de prima, assim. Obrigado pela deferência. Joaquim, veja, aí é uma opinião pessoal. Obviamente, qualquer medida nesse sentido tem que ser consultado os usuários, né? E avaliado os impactos. Eu não acho, pessoalmente, que essa redução, né, considerando o prazo exíguo até o final do ano, tá certo? Como você já foi bem colocado aqui, né? Estamos aí num período onde podemos aguardar alguma chuva, tá certo? Eu acho que teria pouca efetividade, tá? Então, na prática, ela traria poucos resultados. Eu acho que manter, né, o que já temos hoje, que é o Dia do Rio nas quartas-feiras, com todos os seus desdobramentos, eu acho que seria a medida mais indicada, né, na nossa opinião, tá certo? Porque não tem só a questão da irrigação, né? Tem o uso industrial e outros usos, que inclusive eles, né, requisitaram a ANA condições especiais de redução por conta dos processos produtivos e do impacto que isso poderia trazer. Então, acho que esse momento não seria efetivo, tá certo? E em relação àquilo que foi colocado, deixa eu só concluir aqui uma coisa, para não ficar em aberto. Claro. Né? Essa questão da redução, é exatamente essa questão, quer dizer, seria definir o valor, né, da redução da vazão de Três Marias. Eu concordo, a gente podemos esperar, né, a semana que vem. Agora, seria interessante na semana que vem, né, as modelagens, as simulações apontassem para a gente poder aqui tomar uma decisão dessa natureza, tá certo? A questão é o quanto reduzir de Três Marias. Lógico, quanto mais a gente puder reduzir, economizar e guardar onde tem a menor evaporação, é a solução mais eficiente, né? Então, a gente tem que ver como ajusta isso para também atender a meta de não entrar, né, no volume morto e Sobradinho. Essa é a nossa posição. Obrigado. Desculpe eu ter passado por você, mas que você estava dialogando comigo, por isso que você foi o primeiro. Mas a Bahia também colocou de uma maneira clara que era o tipo da decisão que, se fosse tomada, não iria ser tomada hoje, porque teria de discutir com todas as esferas de governo. Então, não é uma decisão desse tipo que se tome, por isso que eu disse, no mínimo a gente teria que aguardar desdobramentos para a próxima reunião. Então, vou passar para os demais para não ter dúvida, né? Então, Alagoas, para você comentar essas coisas que estão sendo discutidas aqui, que é diminuir essas três situações que foram colocadas ou uma combinação das três. Joaquim, em relação ao que o próprio ONS propôs e reforçou há pouco, diante da expectativa que possa haver chuva e, claro, essas oitivas que deveremos fazer junto aos usuários, os respectivos estados, é prudente que nós acompanhemos como se dará a chuva aí nesse período de uma semana, para que a gente possa ter mais dados para que possa tomar essa decisão na semana que vem. Do ponto de vista da atividade de irrigação, mesmo industrial, para o estado de Alagoas, a gente sabe que não é de forma significativa, mas a grande preocupação é o que acontece com os usuários mais amontantes nos estados citados aí, Bahia, Minas Gerais e até mesmo Pernambuco. Então, da parte de Alagoas, a gente aguarda o desdobramento durante essa semana para que a gente possa, na semana que vem, tomar e contribuir com essa decisão. Obrigado, Gustavo. Sergipe. Joaquim, nós concordamos com a proposta apresentada por ONS. Vamos aguardar mais um pouco. Você mantém nossa perspectiva boa de próxima semana. Vamos aguardar para tomar decisão. Ok. Bom, Bahia. Já falou, mas fechar uma posição. Eu vou nessa linha também, até mesmo porque aqui na Bahia foi onde os produtores mais sofreram impacto nesses últimos 7 anos de chuva abaixo da média histórica. Se observarmos nos últimos meses, até em Sergipe, Alagoas, ocorreram chuvas bastante significativas, o que melhorou, de certa forma, a vida do pessoal da agricultura. Mas aqui na Bahia não, até os postos artesianos, todos os postos estão com vazão bem abaixo do que era conhecido até pouco tempo. Então, estamos numa crise hídrica sem precedentes, a agricultura nossa está com perda de 70%, 80%, a agricultura familiar,
E nesse momento agora a gente finalizar mais ainda essa nossa, os nossos produtores baianos seria realmente calça, fita gente. Ok. O comitê de bacia, se quiser nesse momento se manifestar, era uma oportunidade boa. Bom, o comitê não está acessível. Bom, eu nem vou perguntar para os irrigantes, porque já sei a resposta, então não vai somar muito, não. Já é possível antever. Eu vou passar para o IBAMA. É só uma dúvida, na verdade, porque existe a possibilidade da gente discutir esse encaminhamento na próxima reunião, né? Se houver essa deliberação pela redução de uso não prioritário, a partir de onde seria essa medida, né? Se desde a montante de Três Marias, no reservatório de Três Marias, se iria atingir até Xingó também, porque na prática a jusante de Xingó eles já estão fazendo, né, essa redução, e se isso seria possível de ser feito de forma coordenada, né? Porque às vezes pode ter problemas de governança aí, que a gente delibera uma coisa aqui, mas pode ser que lá em Três Marias não se faça. São dúvidas operacionais, assim, sobre se a gente for decidir nesse sentido, quais seriam os efeitos práticos disso. Primeiro que essa mesa aqui não tem esse poder de decidir uma medida desse porte, né? A segunda é que, se fosse implementar, iria como foi feita na primeira vez, quer dizer, coordenada com toda a bacia, com todos os órgãos gestores, com todos mais, né? Mas a prudência diz que nós devemos aguardar para a próxima reunião, dia 30, para discutirmos melhor. Porque, como eu volto a insistir, já está acertado que o patamar de saída da vazão de Três Marias vai ser reduzido de 300 para 250. Esse número vai ter que acontecer, por quê? Por conta de que as contas que foram feitas levam que só precisaria essa redução ser dessa ordem, quer dizer, 250 para que os 60 metros cúbicos que levam o esvaziamento de Sobradinho, fazendo uma conta meio só aritmética mesmo, sem fazer conta com balanço em relação à evaporação, esse tipo de coisa. Então, esses números são esses, né? Então, o que eu pediria, Guilherme, é que vocês preparassem uma apresentação que pudesse subsidiar, aí sim, a tomada de decisão sobre a redução e que nível de redução em Três Marias, né? Esse é um ponto importante que está sob a nossa governança de alguma maneira aqui. Mais que isso, redução de defluência de Xingó, mais que isso, redução adicional da irrigação, precisaria de medidas complementares que não estão na governança desse grupo aqui, né? Joaquim, por favor. Olha só, é só para poder lembrar o seguinte: o valor de 188 para novembro é um valor médio, né? Porque ele foi trabalhado em cima da vazão prevista na incremental para atender a necessidade do Jaíba, para a cota 14, que é a cota que a gente está simulando, que equivale mais ou menos 330 metros cúbicos por segundo lá na seção de captação do Jaíba. Então a gente tem uma quantidade de água na incremental. E a vazão média mensal de defluência, a defluência média mensal de Três Marias seria de 188. Eu acho que eu posso trazer para a próxima semana o que a gente vem traduzindo aí ao longo desse período seco, ou seja, tentar estimar isso aí ao longo do mês, quais seriam os ajustes previstos na defluência, aí considerando cenários semanais e tal, com um pouco mais de precisão, para a gente poder estar falando aí realmente quando que essa redução iria acontecer. Porque esse valor de 188 era um valor médio mensal, não quer dizer que no 1º de novembro nós teríamos condição de fazer essa redução sem violar o requisito lá do Jaíba. Então, acho que como a decisão a gente vai tratar com mais detalhes na próxima reunião, eu posso fazer isso, trazer uma estimativa semanal das defluências de Três Marias com base nesse valor aí que a gente está conversando. Ok, era isso que eu tinha entendido, quer dizer, você ia partir dos 300 e ia descendo gradualmente, que talvez quando chegasse no 1º de dezembro ficasse com os 80 que você sugere, tá certo? Isso eu entendi, mas as pessoas que pegam a apresentação de uma maneira só o valor, aí pensa que no dia seguinte aí estaria esse valor de 188 no dia 1º de novembro.
Então, não precisa, porque, na verdade, nós não estamos abrindo, nós estamos fechando. Então, o ato de fechar com vazão incremental é sempre mais simples do que estar aumentando vazão, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar essa parte inicial da reunião? A Codevasf gostaria. Joaquim? Sim, a Codevasf tem uma pergunta, uma resposta ao INEMA, e depois eu abro de novo. Bom dia, né? Com relação àquele questionamento do INEMA sobre as ações da Codevasf na borda do Lago do Sobradinho, a Codevasf foi solicitada uma ajuda para a Codevasf na elaboração de projetos, né? A Codevasf fez o projeto da doutora de Remanso, das duas doutoras de Casanova, sede, e do Silicídio de Santana do Sobrado, e Pilão Arcado, a intervenção. As intervenções de Casanova e de Pilão Arcado passamos para a Prefeitura, uma vez que é uma concessão da Prefeitura ao Bacia do Mano, então foi só mais a ajuda do projeto. Remanso nos solicitou apoio direto, nós encaminhamos para a Defesa Civil, que foi aprovado na parte técnica lá do órgão, porém não há orçamento. E as demais comunidades que estão com carro-pipa, provavelmente, infelizmente hoje aqui o representante de Defesa Civil não se encontra, mas provavelmente eles seriam enquadrados como pela quantidade de habitantes que seriam enquadrados para atendimento a carro-pipa. É só isso mesmo. Muito obrigado. Ok. Bom, Guilherme, se você quiser agora comentar. Sim. Joaquim, é só esclarecendo o seguinte, é que nós essa semana vamos rodar o PMO, né? O Programa Mensal de Operação de novembro, e geralmente nós precisamos de premissas para novembro e dezembro, os 2 primeiros meses. Então, só esclarecendo a título do que ficou decidido aqui, o que ficou colocado aqui na mesa, nós utilizaremos defluências de Três Marias para o primeiro mês, ou seja, para novembro, 248, tá? E para o segundo mês, que seria dezembro, 80. Em princípio, isso depois esses números mais adiante podem ser reavaliados conforme a ocorrência de chuvas, mas em princípio esse é o que eu utilizaria na rodada do PMO. E para Sobradinho e Xingó, a gente continua utilizando os 600, apesar de a gente estar praticando os 550, os 600 é o valor ainda oficial, uma vez que ainda não terminaram de ser feitas análises e testes com as vazões de 550. Acho que os resultados que a CHESF apresentou foram para as vazões ainda de 600, né? E o IBAMA já deve ter olhado e tal, mas enfim, os resultados para 550 ainda não estão concluídos. Então, a gente ainda continua com 550 como teste. Então, no PMO, vamos usar 600 em novembro, 600 em dezembro. E para Três Marias, então, 248 em novembro e 80 em dezembro. Tudo bem? Ok, só que para a reunião você vai trazer 550 e 550, claro. Então, isso aí tranquilo. Esse era o sentido da nossa reunião, quer dizer, trazer a premissa. Nós esperamos que com esses valores, no entorno dele, 248, 250 e pouco, vai equilibrar e não entre no zero de Sobradinho, tá? Essa é a expectativa, assim, muito grosseira, em função de uma conta meramente matemática, sem entrar com essas questões mais de área, de reservatório e tudo mais, tá? E evaporação. Ok, Guilherme? Então, fechamos desse jeito, sobre essa primeira parte, e a premissa, eu volto a insistir, a premissa do zero do volume útil de Sobradinho também é uma premissa que deve ser observada, não só todas as outras que a gente está discutindo, mas o zero é um compromisso também de tentar, ao máximo, não violar essa premissa, tá? Bom, alguém tem algum assunto de natureza mais geral que gostaria de comentar nessa parte da reunião? Sim, Joaquim, eu gostaria de complementar. Tá, por favor. Primeiro, lembrando que esse assunto ele está sendo postergado desde 2004, na época de aprovação do Plano da Bacia do São Francisco. Nós temos uma questão da sustentabilidade dos usos múltiplos e da conservação do ecossistema aquático. Talvez esse não seja o momento de tomar decisões, até mesmo porque este fórum aqui também não tem esse poder, mas tem a capacidade de discutir. Esse assunto também está em aberto no plano atual de 2015
2015 a 2025, mas ele vai ser necessário se discutir esse assunto e chegar. Isso passa pela, vamos dizer assim, vou até fazer uma brincadeira aqui, famigerada vazão de entrega, que não sei se você lembra de uma discussão que teve aqui em Salvador que não se fechou. Foi uma proposta do plano, inclusive foi uma proposta da ANA, quando estávamos discutindo o primeiro plano, e naquele momento nós não tínhamos tínhamos condições de fechar uma proposta. Foi apresentada uma proposta e ela foi tirada do plano. Neste plano agora, a equipe da NEMOS, que foi que elaborou, também deixou em aberto, e a Câmara Técnica de Planos e Programas e Projetos, da qual eu faço parte, está discutindo agora um termo de referência para trazer essa discussão, ainda que a nível de pesquisa, porque é necessário que a gente saia com uma solução. Qual é a vazão de entrega de cada afluente ao Rio São Francisco? Isso vai levar a que a gente pense não só nos períodos normais, mas principalmente nos períodos de crise. Qual é a vazão mínima remanescente na calha para que a gente não chegue a esse ponto de crise? Só queria complementar e esclarecer porque foi que eu trouxe essa discussão aqui. Muito obrigada. Ok. Você entende também que essa discussão tem que começar no comitê, né? E não nessa sala aqui, né? Essa sala pode até subsidiar, mas como envolve outros atores que não estão presentes no cotidiano dessa sala, devia começar pelo comitê, tá? Bom, com certeza. Então, obrigado. Não, obrigado você pelos esclarecimentos. Alguém mais gostaria de comentar sobre os assuntos tratados aqui? Amaury Joaquim, novamente. Essa proposta de mais um dia de sacrificar a agricultura irrigada no semiárido nordestino, de nossa parte não se viabiliza, porque o sacrifício já foi dado. Essa proposta que está se aventando agora de soltar mais um pouco de água de Três Marias para nivelar a Sobradinho até 1º de dezembro é salutar, e isso faz com que até agora acordado e conversado se mantenha. Então, premissas, como você fala, 1º de dezembro, Sobradinho a 0%, é salutar. A partir do que vem a chover, final de outubro e novembro, é que se discute vazões a represar em Três Marias e a soltar para atender Sobradinho e adjacências por tabela, as de afluências para baixo. Agora, quanto a uma futura discussão que a gente pode ter daqui a 10, 15, 20, 50 anos, uma crise maior do que esta, porque tudo pode acontecer, a maior enchente, a maior seca ainda, não vejo, eu acho que esse fórum aqui não é o fórum para fazer isso, mas também na Comissão Nacional de Crises Hídricas, que o da Comissão Hídrica, que vai ser um negócio dia 31, não sei quem deve levantar a lebre, como eu já falei em 2 reuniões que estive em audiência pública no Senado Federal, é que eu não vejo o Estado Brasil, isso é que eu posso chamar de responsabilidade para o Estado Brasil, um organismo, não sei se Codevasf, ONS, ou CHESF, ou mesmo Ministério da Integração, Ministério da Minas e Energia, para represar água, ou novos reservatórios ao longo do São Francisco e dos seus afluentes, para represar outro volume d'água igual a Sobradinho hoje, de 34 bilhões, ou nós estamos falando de 60 a 70 metros cúbicos, também estamos falando também transferir de Tocantins para cá 70 metros cúbicos, subir 650 metros e descer 650 metros em altitude, e não estamos falando de jogar ao mar, eu vou dizer pela 8ª vez, 550 metros cúbicos d'água por segundo. O ecossistema faz parte do sistema como um todo? Sim. Agora também faz parte de quantos milhões de brasileiros eu vou incentivar você, então, Amaury, vou incentivar você a ir para as reuniões do Comitê de São Francisco e colocar suas teses lá. Aqui as pessoas já conhecem essa tese bem. Eu acho que você tem que ir para as reuniões do comitê e botar essas teses lá, tá certo? Esse é o ponto que eu acho mais importante de tudo. Tá?
nós precisamos de assento. Não, assento não. decidimos- Na reunião que eu fui essa semana passada, falou uma pessoa que queria mudar a chuva. E teve voz, e eu trouxe inclusive aqui para ele falar aqui. Então, voz vai ser sempre. Eu acredito que o comitê vai sempre dar voz às pessoas. Então, esse é que é o ponto. Eu acho que trazer a reunião, essa discussão aqui, eu já coloquei de maneira... Todo mundo tem voz, todo mundo tem coisa. Agora, não adianta estender demais na discussão por conta de que não depende só daqui, desses assuntos que você está trazendo. E eu estou incentivando você, além de falar aqui, a falar também nas reuniões do comitê. Esse que é o ponto que é importante. Para fixar a posição, não aqui onde tem só um pedaço da bacia presente, mas toda a bacia presente e você levar suas teses para lá. Eu acho que é salutar para a discussão esse assunto, tá? Bom, quem mais gostaria de comentar? Tá bom, Joaquim. Vou concluir. Obrigado. Assim que eu puder, eu vou fazer parte disso também, tá certo? Mas como aqui o comitê também faz parte de outros segmentos, eu apenas levantei essa tese como um comentário, tá certo? Agora é importante dizer que mais um dia de sacrifício à irrigação do semiárido nordestino não cabe nesse momento. Vamos administrar de outra maneira. Obrigado. Ok, e nós concordamos com essa segunda parte integralmente, no sentido que estamos nos aproximando do final do período seco, e aí seria uma discussão muito ampla fazer isso, né? Bom, quem mais gostaria de comentar assuntos gerais? A reunião está marcada próxima para o dia 30, tá certo? Nós esperamos que o ONS faça esses cálculos para subsidiar a discussão da vazão que está sob nossa governabilidade, que é a vazão de Três Marias, né? Essa está sob nossa governabilidade momentânea, essa discussão. Então, alguém gostaria de comentar algum assunto geral? Não. Então, vamos esperar as chuvas, no sentido de que as mesmas aconteçam ou perto ou próximo do que foi colocado aqui, e que nós tenhamos essa semana de avaliações por todos, para na segunda-feira podermos ter um posicionamento mais adequado sobre as questões ligadas à bacia. Muito obrigado a todos.